Deixa eu me dar bem para essa aqui. Essa que vai entrar aí é a minha mulher, a doutora Cristiane, muito obrigado. Muito obrigado. Olha só, eu vou aqui. Olha o que está escrito na placa, coberta com tarjas pretas sobre valores e etc. Revitalização urbana da orla do canto esquerdo da praia de Jeribá. Daqui. Existia, ô Mansur, na época, uma reclama da comunidade local sobre o problema de saneamento no canto esquerdo. Por favor, meu querido amigo, por favor, chega aqui. Quero só te mostrar. Natalino, observa isso aqui. Vamos mostrar isso aqui. Olha só. Isso é na areia. Essa obra que está aqui, dessa intensidade, é na areia. O tamanho dos quiosques é uma... Olha aqui, isso aqui, que você está vendo, esse caixote que você está vendo, é um quiosque que vai lá dentro da areia para guardar guarda-sol, essas coisas, é lá no fundo, no subsolo. Qual é a posição do procurador procurador da República, sediado em São Pedro Adé? Qual é a posição dele? Porque ele, não sei se foi ele ou o antecessor dele, foi quem mandou derrubar aqueles quiosques, aqueles que estavam lá de madeira. Pois é, foi... Pô, como é que vai aceitar um de... Eu não sei a posição dele ainda. Estou combinando com o doutor Eduardo. Nós já entramos com a petição, solicitando providências, e vamos a ele, levando essas fotos todas, mostrar o que está acontecendo lá. Porque se a providência dele for também demorada, é sinal que não adianta nada. Porque o prefeito está construindo dia e noite, botando rápido. Quando nós chegamos lá num dia que fomos no outro, já era absolutamente mudada a obra, já estava quase concluída. Tem alguma coisa embaixo desse angu. Porque eu não acredito com uma licença ambiental, porque esse procurador federal teria que dar o parecer dele. E o parecer dele não pode ser para demolir algumas casas que estão muito mais distantes do mar. São tantas exigências, mesmo fora da orla, são tantas exigências, é meio ambiente, é mas não sei o quê, é até certo, né? Para colocar fotos, se for o caso, colocar, mas na beira da praia, eu realmente... Não, na areia. Com o relato aqui do Natalino, quer dizer, trocou 6 por meia dúzia, não por 9, que foi pior. Foi pior, né? Por 12, porque o mal, se a gente for analisar a deteriorização de um material, você sabe que o material de madeira ele é facilmente removido, né? A madeira, ela se deteriora com uma certa facilidade. E o concreto não, né? O concreto vai ficar ali e, diga-se de passagem, só o ato de perfurar o solo para a colocação das sapatas, subindo água, já é um crime eleitoral, um crime ambiental. Estamos em época acabamos a época de eleição e a gente fica com esse vício. É um crime ambiental, né? Eu não creio, não me leva a crer, conheço muito bem o presidente do INEA, o doutor Luiz Firmino, acho que o INEA não daria uma licença ambiental para um ato desse, né? O IBAMA, da mesma forma, acho que não compactuaria com uma coisa dessa. Eu acho que está faltando... A Cris está fazendo assim para mim, o que deve ser? Deve ser o quê? O siri, os caranguejinhos... O tatuís. Foi tudo para o espaço. Foi. Doutor Firmino, foi tudo para o espaço. Olha, esclarecendo, quando o Natalino estava falando que no outro governo tirou os quiosques de madeira e tal, pode ter desagradado alguém, desagradou sim, desagradou a irmã do então prefeito, do Tuninho, que tinha um dos quiosques daquele e derrubou. Então mostra que não houve intenção nenhuma, porque ele derrubou o quiosque da irmã dele. Então, isso mostra... Mas eu vou fazer vou repetir o convite. Mas você não precisa que você reside em Búzios, mas se o doutor Paulo, presidente principalmente... Manda o presidente dar a opinião dele aí, mano. Está tão quieto aí. O presidente está tão quieto. É possível uma coisa dessa, na sua visão? Isso é surpreendente e é interessante que cada vez que acontece um problema nas praias de Búzios, ele acaba se refletindo lá na subseção. De modo que nós temos lá vários encaminhamentos, vários processos
que se originaram dessas demolições, desses problemas todos que estão acontecendo. Recentemente, no início desse ano, no ano passado, até aconteceu uma coisa até muito desagradável, que é um processo que está funcionando na nossa comissão de prerrogativas, e um colega nosso, um advogado, foi preso pela Polícia Federal e conduzido para Niterói, sob ameaça de arma, porque estava lá às voltas com os problemas desses de demolição e tal. De modo que amanhã a gente vai encaminhar isso para a nossa comissão do direito ambiental, para analisar também em conjunto. Porque se alguém for lá, doutor Paulo, se o senhor for lá, vai tomar um susto. Natalino, se você for lá, vai ficar impressionado. Vou colocar à sua disposição o acervo que eu tenho da história dessa questão dos quiosques de Jeribá. Eu vou precisar para minha ida ao procurador, porque eu quero mostrar ao procurador. Depois de um avanço administrativo, um avanço político, no sentido de coibir, de impedir que se ocupe a faixa de areia da praia de Jeribá, se volta aí aos idos de 2000 para poder permitir a construção em concreto. Gildo, é possível uma coisa? Dá para acreditar? É impossível, mas está acontecendo. Quem for a Jeribá vai tomar o susto que eu tomei. Eu acho que é um peso desmedido. Porque se estão querendo derrubar as casas próximas ao mar, que são mais distantes do que os quiosques. Muito mais distantes. Então está havendo realmente alguma coisa de errado aí. Alguma coisa está errada. Porque não é só Jeribá que passa por esse processo lá em Búzios. A Praia de João Fernandes passa pelo mesmo processo de quiosques na faixa de areia ou não. Existe essa discussão. A Praia da Ferradura passa pelo mesmo processo. E o Ministério Público sempre a favor da demolição. Sempre a favor da demolição. Sempre. Sempre. Então eu quero saber o que está acontecendo. Nós ainda temos aqui 10 minutos de programa e eu vou lançar logo no ar um pensamento para que seja debatido. Nomeação de ministros do Supremo Tribunal Federal pelo Presidente da República. O que isso pode implicar, doutor Paulo Badu, por favor, comece o debate. Olha, a Constituição determina isso, que é errado nomear ministro. Haja vista que dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, apenas um é juiz de direito. O restante todos são nomeados pelo presidente da República. Aí fala o ministro de Lula, ministro de Fernando Henrique, ninguém fala em ministro do Supremo. Hoje tem poucos de outros, né? Porque são 8 nomeados pelo Lula. Assim também, como desembargadores são nomeados pelo governador. É uma vergonha isso. Aí diz, desembargador de Garotinho, desembargador de César Maia, desembargador não sei de quem, do Cabral, e assim por diante. Mas aí tem um detalhe que eu queria... Vergonha isso. Quem julga o presidente da República num eventual crime por ele? Os próprios ministros. Ministro do Supremo Tribunal Federal. O Lula está com 8 ministros agora, da composição da corte. Aí o PT entra para acabar com o título de eleitor, eles julgam na hora para acabar com o título de eleitor. Foram indicados pelo presidente Lula em 8 anos. 8 da corte. Se houver um problema, como o Mansur falou, eles vão se dar por impedidos? A gente aqui está falando não só para o leigo, mas também para advogados, e estamos falando para os alunos das faculdades de Direito. Então é bom ressaltar que não é só o Supremo Tribunal Federal que os ministros são nomeados pelo Presidente da República. O Tribunal Superior Eleitoral também, o Tribunal Superior do Trabalho, o Supremo Tribunal Militar, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ou melhor, todos os tribunais superiores é o Presidente da República que... Aí eu lhe pergunto, doutor Natalino... Após sabatina no Senado Federal. Então agora me responda, por favor, que eu vou lhe perguntar. Os poderes são independentes? Agora nós vamos ter que buscar Rousseau e Montesquieu ou vamos responder na bucha aqui? Na bucha. Não, porque se a gente responder na bucha, não. Né? Era para ser, né? Por isso que foi criada a tripartição dos poderes e por isso que existia a lei de freios e contrapesos, que é para cada um cumprir a sua missão sem invadir na missão do outro. Mas o que a gente vê hoje é que nós temos, por exemplo, no Brasil, aí, quando a gente trata de direito constitucional, a gente não pode tratar somente direito constitucional e ciência política e de forma geral, a gente não pode tratar só do nosso país, né? Nós temos que ter uma visão mundial. Mas aqui no Brasil, olhando para o nosso umbigo, nós vemos que existe um poder
executivo federal que pode baixar a medida provisória. Né? E que ele